Muito bom, estamos de volta aqui no programa Conexão. Nesse programa a gente falando a respeito de administrar crises. Você, está administrando alguma crise nesse momento? Bom, eu vou ler um comentário aqui, Luciana, de um dos nossos tuiteiros aqui do Facebook, que senão a gente vai ter que administrar uma crise na internet aqui depois. Mas é o Douglas e depois a gente vai ter um presente especial para você. Ele fala o seguinte: olá, meu nome é Douglas Jerônimo, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, da Igreja Batista, viu? E manda um abraço para ele. Ele pede assim: manda um abraço para mim e para a tia dele. Cadê a tia? Tia Rose. Então, um abraço para vocês e um abraço para a galera da Igreja Batista. Luciana, tem presente, né? Tem presente. Você que quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, pode pedir no nosso blog, no nosso site, está aparecendo na sua tela. novotempo.com/conexão. É esse estudo aqui, o Resgate da Verdade, vai chegar na sua casa. Mas quem quiser baixar agora, Chapolin, como é que faz? Pode sim. Se você tem um Android ou iPhone aí, você pode entrar no link embaixo na sua tela, faça o download, instala esse aplicativo no seu celular e você vai ter acesso a esse conteúdo todinho desse livro no seu smartphone. É mais rápido, né, Lu? Você pode ler em qualquer momento, você não precisa levar o livro. Aí. Mas quem gosta de ler, porque tem muita gente que gosta de ler o livro ainda, né? Dá uma grifadinha e tal. Pode pedir o livro também, mas baixa, de repente indo para a universidade, para o trabalho, no ônibus, no metrô, fica mais rápido aí para estudar, não é isso? Com certeza. Luciana, eu tenho uma dúvida, doutora. Eu vou perguntar para a Luciana agora, tecnicamente não, brincadeira. Mas assim, ó, a gente sabe que o jovem passa por muitos problemas, geralmente referente aos pais, né? Quando tem uma separação, é uma fase da vida difícil de administrar esse tipo de conflito ali familiar. E realmente, na família pode ser um dos maiores, de repente, motivos e maiores lugares que possam existir crises familiares nos jovens? Pode ser um dos principais berços, eu acredito. Família estruturada é onde nasce o equilíbrio emocional. Então, o que seria uma família estruturada? Um local que você cresça com amor, com respeito, com orientação. Isso vai ser uma família estruturada que vai evitar o surgimento de uma crise. Não é garantia, mas sim a grande maioria das crises nascem no berço familiar, porque ali você está envolvido de muitas questões emocionais, né? Todo o processo emocional que a gente reprime em algumas situações são justamente nessas questões de lidar com a família. O jovem, dentre as crises que ele passa, principalmente pela questão da maturação biológica, que gera uma sensação de crise natural, né? Natural. Hormonal. E que tem hormonal aos 15 anos, aí novamente aos 30, e aí se torna adulto, tem aos 60 de novo. Então, crise não vai faltar na vida da gente, aos 30, então, é uma fase crítica, doutora? É uma fase crítica. Então, toda vez que você está passando de uma fase para outra, provavelmente vai te gerar uma crise. Provavelmente, mas se a gente trabalhou lá atrás esse processo de adaptabilidade, isso vai nos ajudar a superar esta nova crise. Mas nessa questão do ambiente familiar, principalmente do divórcio dos pais, qual seria também um mecanismo para ajudar esse jovem a não sofrer tanto? Separação dos pais, o nome já diz, é a separação dos pais. Vai continuar a ser seu pai e sua mãe. Isso é um problema deles. O jovem vai sim buscar mecanismos para lidar com aquela situação nova. Aliás, esse é um fator do lidar com a crise, né? É o novo. O novo gera ansiedade, o novo gera medo, porque por pior que seja a situação que a gente vive hoje, diante de uma crise, eu já sei, eu já conheço, eu sei aonde dói, eu sei o que pega. No novo, eu não sei o que vai ser. Então, isso gera toda essa ansiedade e essa sensação de crise também. Agora, eu quero saber aqui dos meninos, né? Como que vocês administram os conflitos familiares, né? As crises que, de repente, as famílias passam. Como que vocês administram? E a gente já passou direto. Então, é difícil porque chega uma fase da vida que você vê que, na real... Eu tenho meus pais não são separados, eu moro junto com os dois. Hoje eu moro no colégio, né? Mas tenho os dois pais em casa. Então chega uma fase da vida que você vê que, na real, os seus pais são os problemas das suas crises. Então, como eu falei no meu bloco, a gente vai jogando, até que chega a hora que não dá mais. Pai e mãe, complicou, o que eu faço? Então, se o problema é com eles, aí você não tem digamos assim, a base que você ia ir procurar quando a coisa piorar, não dá, porque é com eles. Então, né, é um pouquinho mais difícil.
Mas, se você tem um relacionamento aberto, se na tua casa é tranquilo, não é desrespeito nenhum você falar, ó, eu não concordo com o que você fez, eu te respeito porque tu é meu pai e minha mãe, mas eu não concordo com o que você fez, eu acho que você está errado. E se o relacionamento é aberto, acredito que o pai vai falar, por que você acha? E daí começa o diálogo. Então, se você tiver coragem para dar esse primeiro passo, mas falar numa boa, né? Não chegar chutando balde. Mas falar numa boa, eu acho que sempre se resolve mais fácil, porque é pai e mãe, o cara te conhece. Eu gosto da sinceridade do Denis, né? Porque quando todo mundo tem crise na família, né? Não, mas é verdade. E isso não quer dizer que você não ame os seus pais, né? Mas a crise você pode resolver e resolver com tranquilidade, não é isso, Isa? É verdade. É que depende muito de cada situação. Eu já tenho meus pais separados. E querendo ou não, a gente pega um pouquinho da dor de cada um. E você nunca sabe realmente de quem é o lado da verdade e quem não é. E principalmente mulher, pelo fato de ser, sei lá, mais carinhosa ainda, a gente se apega muito mais à mãe. E às vezes o pai é muito mais fechado, não tem abertura de conversar e tudo mais. E a gente acaba pegando toda essa dor pra gente. E eu tentava fugir sorrindo e tudo mais. Só que eu vejo que não é assim, porque tem uma hora que você não aguenta mais. Não vai aguentar mais, aí você sofre tudo de novo. E eu adquiri uma gastrite nervosa, entre outras coisas assim, sensação de desmaio, porque eu achava que eu poderia suportar tudo e não posso. Mas olhando para trás, assim, eu vejo que tudo tem um propósito, né? A gente acaba amadurecendo mais, buscando mais a Deus também, e vê que cada um, mesmo separado, pode viver bem. E eles podem também nos auxiliar. E isso aqui os pais têm que tomar bastante cuidado, porque, querendo ou não, os filhos sofrem junto. E se eles não dão atenção pra gente, nossa, aí parece que a gente pega toda a separação pra gente, entendeu? Agora, doutora, nesse caso específico dos pais aí, né? A dica agora, de repente, é para os pais, você poderia dar. Como os pais podem lidar com essa situação para que o filho, de repente, não opte por um lado ou por outro, né? Como eles podem se comportar nessa crise aí familiar para que, de repente, nesse caso aí, vamos dizer se o pai tinha tal comportamento ou a mãe tal comportamento. É claro, a criança, o filho vai optar por um dos lados, né? Como que os pais podem, de repente, ter uma postura que ajude também esse filho, esse jovem, passar por essa crise? A crise é do casal. A consequência é a crise familiar. Então, se a crise é do casal, resolvam entre os envolvidos, sem colocar os filhos no meio, porque eles se sentem culpabilizados, eles querem resolver um problema que vai além da possibilidade deles. Então, se a crise é do casal, eles resolvam entre eles como as coisas vão ficar definidas, sem envolver os filhos. Principalmente uma situação que é muito desagradável, é fazer com que os filhos obrigatoriamente optem com quem vocês querem ficar. Eles não têm essa condição emocional. A gente não consegue dividir o amor em caixinhas. Esse é para você, esse é para você. Fica muito difícil. Isso sim vai gerar crises ainda maiores. Então, eu acredito que a dica para os pais é, se é um problema entre vocês dois, resolvam e depois compartilhem isso com os filhos, a resolução deles, e não pedindo para que os filhos resolvam. Mas queria também aproveitar a fala de ambos, né? Como esse autoconhecimento, de ter a coragem de se comunicar, de perceber, não dá mais, o sorriso já não está mais dando conta, é fundamental para lidar com a crise. Então, um dos mecanismos para se sair da crise é ter esse autoconhecimento. Agora, você deu dica para os pais, e uma dica para o filho que está passando por uma situação como essa, os pais estão se separando e ele está naquela situação ali dividido. Como administrar essa crise? Qual a orientação que você dá? Para os filhos, não se envolvam com as brigas. O que com certeza vai acontecer até por um movimento natural do pai e da mãe. Você vai ouvir de um, vai ouvir o de outro. Filtre. Uma coisa é fato, vai ser para sempre seu pai, vai ser para sempre a sua mãe. A questão deles estarem juntos efetivamente, isso é uma consequência. E, novamente, tenham consciência de que isso é um problema deles e não seu. Então, é filtrar esse momento e essa sua dor, o que você está sentindo, divida com eles. De colocar para eles
pai, Não passe sozinho por isso, não né? passe sozinho isso. Eu estou aqui, mas ó, daqui em diante eu não aguento. Me respeite também, que é o diálogo que o Denis Isso propôs. é muito importante porque às vezes você está recebendo tanta informação dos seus pais e eles não sabem como que essas informações estão lhe afetando, né? Então eles precisam ter conhecimento também. E o silêncio significa o quê? Tá aguentando. Tá recebendo bem. Agora é o seguinte, não, nem sempre bem, né? Mas tá recebendo a informação. Agora tem uma coisa que gera crise e todo mundo vai concordar comigo aqui, viu, Chapolin? Vai lá. Relacionamentos, né? Namoro, quando fala de coração, o Denis ali já tá rindo. Maureen, você... você já administra bem, assim, os seus relacionamentos? Estou falando agora de relacionamento namoro mesmo. Administra bem? Como que você faz para administrar as crises? Porque todo mundo passa por momentos assim, né? De indecisão, determinado momento e tal. Como que você administra? Eu acho que eu consegui administrar bem, assim, as situações que eu já vivi. Poderia ter administrado melhor, talvez, mas foi um aprendizado muito grande. Às vezes, enquanto a gente está vivendo, a gente pensa, nossa, não queria estar vivendo isso. Mas depois que passa, que as coisas esfriam, aquilo foi fundamental para um crescimento. Então, se você encarar isso como um amadurecimento, talvez você encare melhor, você viva melhor aquele momento que talvez não esteja sendo tão bom. Agora, será que as meninas administram melhor que os meninos, Denis? Eu acho que eles parecem administrar melhor, hein? Mas não sei. Hein, Denis? Você acha que o rapaz ele fica mais calado ali e tal? Não sei, eu acho que normalmente o rapaz procura esconder mais, seja que ele está sentindo ou não. Não estou entrando nesse mérito, mas normalmente ele esconde mais. Então, eu já tive momentos que eu não administrei bem e já tive momentos que eu acho que administrei bem, não sei. Mas eu acho, depois das coisas que eu já passei, eu acho que o segredo é sempre espera, não faz agora, só espera. Porque às vezes você vai falar de um jeito que você está falando certo. Você tem razão, só que o jeito que você falar, a pessoa não vai entender o que você está falando, ela vai entender a tua atitude, e a tua atitude vai falar mais alto do que tu quis dizer, então vai dar tudo errado. E outra coisa, às vezes tu vai discutir na hora, só que nem você tem os seus argumentos bem firmados. Então você vai discutir, mas por quê? Porque sabe? Então, de repente, se eu esperar... Tá, mas por que eu tô bravo? Por causa disso... Não, mas nada a ver eu ficar bravo. Às vezes passa, ou às vezes não, viu? Ó, tem a ver isso e isso. Então, quando vai discutir, a discussão faz sentido, porque não está discutindo só pelo prazer de discutir. Está discutindo com um ponto. Ó, meu argumento é esse. Se tem... Não, é esse... então ok, tudo certo. E o sotaque do... Esqueci o seu nome. Qual é? Do Denis. Denis, não nega, né? Rio Grande do Sul mesmo, né? Na real, meu pai é pastor, então eu sou de São Paulo, só que eu morei os últimos 11 anos lá, então não tem como perder o sotaque. Então aproveitar e mandar um abraço pra galera lá do Rio Grande do Sul. Qual cidade você mora? Porto Alegre mesmo? Hoje eu moro em Campinas, mas eu morei em Porto Alegre os 11 anos. Muito eu tô tentando segurar aqui pra não sair o paz, coisa Não, mais pode forte. falar, porque tem muita gente que assiste a gente lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, toda a região ali. Então, pô, o programa tá trilouco hoje. Trilegal. Agora, eu brinquei aqui no início falando de relacionamento, focando no namoro, mas a base das relações, de relacionamentos saudáveis, sem crise, eu percebo que é a mesma, né? Tipo, você ser sincero, transparente, falar, esperar a raiva passar pra você, né? Para administrar crise nos relacionamentos em geral, qual deve ser a nossa postura? O respeito, o Denis falou também, qual que deve ser a nossa postura? Equilíbrio, com certeza. Dentro da filosofia chinesa, a crise ela tem duas situações. Ela é um sinal de perigo, algo não está bem. E, ao mesmo tempo, ela é uma oportunidade. Oportunidade por quê? Porque você vai rever o seu comportamento. O que eu estou fazendo para contribuir para essa situação de crise? Como eu posso, de repente, reverter essa situação? Então, a base do relacionamento, o que é? Você ter consciência das suas ações, do seu papel, o quanto você contribui para aquele relacionamento caminhar bem. Então, você não está sendo exigente, você está dando espaço para o outro, você oportuniza dele falar, não é só você que ocupa o espaço de fala. Nós, mulheres, temos essa dificuldade enormemente. Não De é? ouvir. Sim. Mas também
ter esse ponto de equilíbrio e, principalmente, se você não se sente à vontade com a pessoa com quem você se relaciona para dizer o que te deixa feliz e o que te deixa infeliz, é a hora de rever com quem você está ao seu lado. Porque isso é a base. Se você não se comunica, se você não faz essa troca, não tem como ter sucesso esse relacionamento. Agora, Isa, na sua opinião, crises, né, familiares, elas podem afetar um namoro, por exemplo, acaba gerando crise no namoro, trazendo a sua crise familiar e tal para o namoro também? Então, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque, querendo ou não, a gente acaba buscando alguns aspectos dos nossos pais no nosso companheiro, né? E isso a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente pode estar alimentando um amor ali meio duvidoso, porque a gente estava inconscientemente buscando o que a gente não teve em casa e acha que aquilo ali tá tudo bem, mas na verdade não tá. Então tomar bastante cuidado com essa questão aí, de buscar coisas que você não teve em casa para tentar suprir essa necessidade. Quando, na verdade, você realmente não está amando, está apenas buscando a sua necessidade e não está fazendo nem você feliz como deveria ser e nem o outro fazendo o outro feliz. Ou, às vezes, pode acontecer exatamente o contrário, você buscar como referência aquilo, o que você teve em casa, né? Que às vezes não foi tão positivo assim. Isso acontece também? Acontece, por isso que durante a crise, como é que a gente vai gerir uma crise? Fazendo esse processo do autoconhecimento e aqueles que precisam chegar num ponto de buscar uma ajuda mediante uma crise, o processo terapêutico vai ser o quê? Justamente fazer com que a pessoa possa perceber esses deslocamentos, como a Isa estava citando, de você buscar no outro uma situação de uma carência afetiva familiar, você está lançando dentro de um relacionamento amoroso. Não vai dar certo. São sintonias completamente diferentes. Buscar uma escolha profissional no momento em que você não está bem emocionalmente. Você também não vai conseguir discernir o que exatamente você quer, o que você não quer. Então, saber aonde lançar toda essa carga emocional para determinadas situações, o processo terapêutico durante a crise vai estar auxiliando também. Como administrar crises é o tema de hoje no Conexão. No próximo bloco vamos falar sobre crises aí ao escolher a profissão. Você pode participar e interagir com a gente. Vamos para um rápido intervalo. Até já.